Começa agora o plantão de notícias da Web Rádio Portal Minas. Atenção, ouvinte, preste atenção. Tá chegando agora o plantão, notícia quentinha em primeira mão. Portal Minas, música boa e fonte de informação. Olá, chegamos com mais um plantão de notícias aqui no Portal Minas. É o nosso programa de número 13, viu? Isso aí. Queria mandar um abraço especial para quem está ouvindo a gente pela Rádio Portal Minas e também para quem já baixou o nosso aplicativo. Muito obrigado pela companhia de sempre. É um prazer estar aqui. E bom, vamos direto ao ponto, né? Fazer aquele giro rápido pelas notícias que marcaram a semana em Minas e no Brasil. Vamos lá. E olha, já começando com notícia de segurança. A Polícia Federal fez uma ação bem grande em Minas essa semana. Ah, sim. A Operação Igeia, né? Essa mesma. Mobilizou, assim, todo o efetivo especializado do Estado. O foco era o comércio de produtos químicos. Exato. O objetivo ali é verificar a regularidade, sabe? Se o armazenamento, o manuseio dessas substâncias está correto. Porque assim, elas têm um uso legal na indústria, claro, mas o desvio pode ser um risco enorme para a fabricação de drogas e explosivos. Entendi. É um controle importante. Importantíssimo. E a operação também serve para educar sobre a importância dessa fiscalização toda. E ainda, na segurança, teve uma apreensão que chamou muita atenção lá em Pará de Minas, hein? Nossa, nem me fale. O motorista de carreta preso com mais de 3 toneladas de maconha. 3 toneladas, imagina o volume disso. Eram mais de 1.700 barras. E a carreta era um bitrem graneleira, né? Que já levantou suspeita. Pois é, totalmente inadequada para a carga que ele disse que levava no início, que era iPhones. Não faz sentido, né? Nada. E o motorista, um rapaz de 30 anos lá do MS, disse que ia ganhar R$100 mil por esse transporte. 100 mil. Impressiona a audácia e a logística por trás disso tudo. E mostra como a integração das polícias funciona, certo? Com certeza. Foi um trabalho conjunto da PM de Minas com a FICOM, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, tanto de BH quanto do Mato Grosso do Sul. Essa união é que faz a diferença para pegar esses esquemas maiores. Mudando um pouco de assunto agora, vamos para a saúde. Uma questão delicada. A fila de espera por órgãos em Minas. Continua grande, né? Muito grande, infelizmente. No fim do ano passado, a gente tinha mais de 8 mil pessoas aguardando um transplante. É muita gente. É uma espera angustiante, imagino. A gente viu o caso do Eric Candeias, 34 anos, está há 5 anos na fila por um rim. Exato. E ele relata a ansiedade que isso causa, né? É uma situação muito difícil. E o pior é que Minas não bateu a meta de doações em 2024. Ficou em 15,8 doadores por milhão de pessoas, quando a meta era 18. Mas por que essa dificuldade ainda existe? O que impede mais doações? Olha, são vários fatores. Ainda existem muitos mitos, sabe? Aquele medo de que o corpo vai ser mutilado, o que não acontece de jeito nenhum. Falta também, muitas vezes, a conversa em família. A pessoa não deixa claro em vida se quer ser doadora. E tem a dificuldade em compreender a morte encefálica, que é quando o cérebro para de funcionar de forma irreversível. Entendi. Então o trabalho de conscientização é chave. Essencial. E aí entram iniciativas como as do MG Transplantes, que são muito importantes. Eles treinam equipes para conversar com as famílias nesse momento tão doloroso com sensibilidade. Faz toda a diferença. Muita diferença. E não dá para deixar de mencionar o ótimo trabalho da Santa Casa de BH na captação de órgãos também. Agora, saindo um pouco da saúde, mas falando de comportamento. Um fenômeno que mistura arte e afeto, os bebês reborn. Ah, os Reborn. Interessante isso. Pois é. Conversamos com a Thaís Almeida, de BH. Ela tem, pasme, 35 deles. Uma coleção enorme. 35? Nossa! Ela coleciona desde 2019, né? Isso. E cuida como artigo de coleção mesmo. Cada um com nome, roupinha, acessórios. Mas ela comentou que no grupo de colecionadoras dela, para algumas pessoas esses bebês ajudaram a lidar com depressão, com luto. Esse é o ponto interessante. Para alguns é um hobby, uma coleção, como para Thaís. Para outros, pode ter um significado emocional bem forte, um suporte mesmo. Mas gera polêmica também, né? Gera.
Psicólogos alertam pra gente não patologizar direto, sabe? Tem que ver caso a caso. Tem relatos de conforto pra quem perdeu um filho, pra quem não pode ter, mas por outro lado já virou debate até na Câmara dos Deputados. Sério? Pra quê? Pra tentar regular o uso, especialmente em locais públicos, ou pra evitar que alguém use o boneco pra, sei lá, obter alguma vantagem indevida. E as colecionadoras ainda reclamam de muito preconceito. É delicado. Mudando para a economia agora, o governo federal deu uma recuada, né? Num aumento do IOF que tinha acabado de anunciar. Foi bem rápido, né? Poucas horas depois do anúncio, voltaram atrás em parte, a isenção para fundos brasileiros aplicarem lá fora e a alíquota de 1,1% para pessoa física mandar dinheiro para investimento foram mantidas como estavam antes. E qual foi a justificativa para essa volta? A oficial foi diálogo e avaliação técnica, mas na prática veio depois de uma reação bem negativa do mercado financeiro. Teve até reunião de emergência no Planalto. O plano original era arrecadar uns 60 bilhões a mais em 2 anos com essas mudanças. Entendi. Ajuste de rota. E para a gente fechar, um pulinho na política. O clima deu uma esquentada entre parlamentares. Sempre dá, né? Pois é. O líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, pediu de novo para a PGR investigar e até prender o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. A alegação é sobre ações dele nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O Lindenberg diz que isso fere a soberania nacional. É uma acusação séria. Sim, e é bom notar que as fontes que cobriram isso também mencionam os contra-argumentos, né? Falam de outras supostas interferências e de possíveis reações dos Estados Unidos. É um cenário bem complexo e polarizado. E falando em política, mas aqui em Minas, observadores estão notando uma estratégia do governador Zema. Qual seria? De se aproximar de discursos de líderes como o Bukele, lá de El Salvador, e o Milei, da Argentina. O foco dele tem sido muito em segurança pública e em críticas ao governo federal. Entendi. Uma linha mais dura na segurança, mais crítica a Brasília. Analistas veem isso como um possível movimento de olho no cenário nacional, né? Para 2026, talvez? Pode ser. Bom, demos um giro bem completo hoje, hein? Bastante coisa importante. É isso. E para quem quiser saber mais detalhes sobre qualquer uma dessas notícias ou ver outras informações de Minas e do Brasil, é só acessar o nosso site www.portalminas.com. Fica a dica. E é sempre bom pensar como tudo isso se conecta, né? Da segurança na rua até a economia que afeta o bolso e até mesmo os hobbies que as pessoas têm. Exatamente. Tudo impacta a vida da gente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua sintonia aqui na Rádio Portal Minas e por usar o nosso aplicativo. Valeu, pessoal! A gente se encontra no próximo plantão de notícias. Até lá!